Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16 e no versículo 1. Vamos aqui. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e diz: vim para sacrificar o Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Unge-me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor diz a Samuel: não atentes para a aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar Samá, porém disse: tampouco esse tem escolhido ao Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E ele disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aonde, amado? Aqui. Então o que acontece? O Deus ele não quer mais Saul não obedece a Deus, aí ele mandou Samuel ungir a Davi. Só que ele não falou quem era Davi. Ele não falou que era o filho de Jessé, mas não falou nem nome. Samuel, vai lá que lá eu vou fazer você conhecer quem vai ser meu ungido. E o Samuel foi. Quando Samuel chegou lá que ele falou, o Jessé pegou os 7 filhos mais fortes, os 7 filhos de aparência mais preparados e apresentou. Quando Samuel viu Eliabe, Samuel falou: é esse. Ah, é esse? Esse daí tem cara de guerreiro. Aí Deus falou assim: não, Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Amém? Aprenda uma coisa. Isso aqui, paletó e gravata, não chama a atenção de Deus, não. O que chama a atenção de Deus é um coração puro. Aprenda isso. Uniforme nenhum chama a atenção de Deus, não, irmão. Amém, igreja? O que chama a atenção de Deus não é nunca o que está por fora, é o que está por dentro. Só que aí, o que aconteceu? Passaram 7 filhos e não teve ninguém. Aí Deus falou assim: Samuel, pergunta se acabou os filhos. Pergunta se não tem mais ninguém. Mas ninguém falou de Davi, ninguém chamou Davi. Aí o Davi falou uma coisa muito interessante no Salmo 31. O que o Davi falou? O Salmo 31 foi o Davi que escreveu. O que Davi falou no Salmo 31? O último meio da Bíblia, Salmos 31. Davi fala sobre esse relato. Salmo 31, vamos lá. O versículo, pessoal, é o 12. Salmo 31, no versículo 12. Esse salmo quem escreveu foi Davi. Estou esquecido no coração deles. Como o morto, sou como um vaso que... Vamos ler novamente? Estou esquecido no coração deles, sou como morto ou como um vaso quebrado. O que Davi está dizendo? No coração do meu pai, no coração dos meus irmãos, da minha família, eu estou esquecido. Para eles eu sou morto, para eles eu sou um vaso quebrado. Em outras palavras, para eles, nada, eu não represento nada. Você pode estar esquecido no coração de muita gente, mas no coração de Deus você está vivo, pessoal. Amém? Muita gente pode me desprezar, pode até te desprezar, talvez é pelo nosso jeito de ser. Eu não gosto do jeito dele. Eu posso estar esquecido no coração de muita gente, mas guarda isso, no coração de Deus você é lembrado. Então Davi está dizendo: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Mas o Davi falou uma coisa importante no versículo aqui 14 agora. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o quê? Quer dizer, eu estou esquecido no coração deles, mas eu estou confiando no Senhor.
Eu estou esquecido no coração deles, mas a minha confiança está em quem? No Senhor. Agora me ajude a pregar. Quem foi que mandou chamar Davi lá no pasto? Não foi Deus? Manda trazer Davi. Quer dizer, o que Deus está dizendo? Davi, no coração do seu pai você está esquecido. Dos seus 7 irmãos também. Mas no meu coração você não está, não. Irmão, você está no coração de Deus. Aí o Davi fala uma coisa, ó, no versículo 15 agora, vamos lá, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas... Davi está lá, ó, tomando conta daquelas ovelhas, são poucas, tá bom? Aquelas ovelhinhas que alguém não fala, eu vou lá tomar conta de ovelha em curral, nada, eu vou ficar olhando o que meu pai, eu vou nada, eu vou ficar em casa com meus irmãos, não, Davi tá lá tomando conta, ninguém está nem aí, mas o Davi está dizendo, mas os meus tempos estão nas tuas mãos, e chegou o tempo de Davi, amado, chegou o tempo de você ser abençoado. Então, quer dizer, Davi, os meus tempos estão aonde? Nas tuas mãos. Nós não precisamos passar na frente de ninguém e nem que me dá um empurrão, me ajuda. Não, não. No tempo certo, a tua bênção vai chegar. E chegou, vamos voltar lá para 1 Samuel 16. Vamos ter mais coisas para nós lá. 1 Samuel 16. Deixa eu marcar aqui. Ainda faz mais uma coisa aqui. 1 Samuel 16. Versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo de formoso semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta e unge, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou aonde, amado? Amém? Então naquele momento, quer dizer, o tempo de Davi chegou, o Samuel pegou o azeite, derramou na cabeça. Eu sempre tenho falado, o homem coloca o óleo na tua cabeça, mas a unção vem do céu. É Deus que vai te ungir. O homem vai pegar o óleo e vai colocar na tua cabeça, vai derramar na tua cabeça. Mas o Espírito Santo, quem vai dar é Jesus. Então, quando derramaram o óleo na cabeça de Davi, o Espírito Santo se apoderou. Só que se você ler, e aí, pastor, a vida de Davi mudou. Não, acabou de fazer isso e ele voltou para o curral para tomar conta do quê? Das ovelhas. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele não se achou mais importante do que ninguém. Ele não se achou mais... Não, ele voltou porque tem gente assim, que ele é um antes da unção. Depois da unção, não, eu não faço mais isso, eu fui ungido. Não, pega uma vassoura para varrer o altar. Não, agora eu sou ungido, eu sou pastor. Mudou o quê? Não é assim? Não. Foi quando nós acabamos de cantar, Senhor, quebra o meu orgulho. Não, agora eu sou pastor, eu sou ungido. Ó, passa um paninho aqui que está sujo. Não, eu sou pastor, eu sou ungido agora. Não. Davi voltou a fazer a mesma coisa. Eu costumo falar, quanto mais Deus abençoa, mais simples nós temos que ser. Davi voltou a fazer a mesma coisa. Alguém podia falar, Davi, aí, rapaz, eu fui ungido. Samuel foi lá em casa ontem, derramou o azeite na minha cabeça e eu recebi o Espírito Santo. Alguém podia falar, e você voltou para cá? Voltei. E você está aqui tomando conta das poucas ovelhas? Eu estou. Por quê? Por que eu falo poucas ovelhas? Ó, 1 Samuel, capítulo 17. Vamos comigo aqui. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu pegar aqui rapidinho. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu pegar aqui. Onde está? Aqui, 1 Samuel 17, 28. Olha o que está escrito. Quando Davi ele foi ajudar os irmãos na batalha. 1 Samuel 17, 28. Ó. E ouvindo Eliabe é aquele que não foi ungido, tá bom? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha o Eliabe. Quando Davi chegou para se apresentar, para lutar para a guerra, o Eliabe falou assim, ó Davi, o que você está fazendo aqui? Em outra palavra, vai lá para o curral, vai tomar conta daquelas poucas ovelhas. Então, o serviço que Davi fazia era pouquinha ovelha. Ô, Davi, você tem um pasto muito... Não, eu tenho pouco, 4, 5. Só que a Bíblia fala uma coisa. O que Jesus falou sobre trabalhar no pouco? Vamos lá para Mateus capítulo 25, no versículo 23. Deixa eu marcar aqui. Mateus 25, 23. O Senhor Jesus falou um pouquinho sobre isso aqui. Mateus capítulo 25, no versículo 23.
que Jesus fala sobre isso? Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de quem? Do teu senhor. Então Jesus falou em Mateus 25, 23, que quando eu sou fiel no pouco, uma hora Deus vai me colocar no muito. Amém? Lá no livro de Zacarias, a Bíblia diz: não despreze as pequenas coisas. Às vezes nós desprezamos. Nós não queremos pregar no pouco, nós queremos o muito. Não. O Eliabe falou: vai tomar conta das poucas ovelhas. Sabe o que Davi falou? Eu vou. Se Deus me mandar, eu vou voltar para tomar conta. Quer dizer, o que eu aprendo com Davi? Ele não desprezou as poucas coisas. Amém, igreja? Talvez na igreja, é aquele serviço, meu serviço ninguém nota, é pouquinho, mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor passam por onde? Por toda a terra. Aí o que acontece? O Davi vai lá e o Eliabe despreza Davi, vai tomar conta de poucas vezes e eu vou. Só que o Davi, quando ele chega, ele vê um gigante gritando, um homem chamado Golias, e Golias está gritando. E o Davi não aguenta aquilo ali. Quando o Davi vê Golias gritando, Davi falou assim: mas peraí, o que esse rapaz está gritando? Ele é contra nós, é o exército dele contra o nosso exército. Ele quer um homem para lutar com ele. Olha, Davi, vai ter uma recompensa. Quem vencer esse gigante aí, o filisteu, vai casar com a filha do rei, não vai pagar impostos, vai morar no castelo, vai mudar de vida. Davi falou: pode deixar que eu vou lutar. 1 Samuel 17, 32, vamos lá. O que Davi falou agora? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Vamos comigo aqui. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Agora versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Aí o Davi se apresenta: não desfaleça o coração de ninguém. Eu vou lutar. Eu vou lá, eu vou lutar e vou vencer a batalha. O Saul apresentou: não, Davi, você não pode. Por quê? Você é menino. O Golias é de guerra. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Sabe o que eu aprendo com Saul? Ele não acredita em Davi não, pessoal. Saul não. Davi falou: eu vou lutar. Até que Davi falou: já venci um leão, um urso. Saul disse: não, você não vai não. Aqui tem uma lição para nós. Irmão, ninguém é obrigado a acreditar em nós não, irmão. Amém? Ninguém é obrigado a acreditar em você, não. Quem tem que acreditar em você é você. Não foi Deus que falou com você? Não. Se Deus falou para mim que eu vou ter saúde, eu vou ter saúde. Ainda que o doutor acredite, ainda que as pessoas, ainda que a ciência não acredite, eu vou ter saúde, porque Deus me deu saúde. Você tem que acreditar em você. O Saul, ele não acreditou em Davi. Ai, pastor, uma pessoa falou que eu sou um derrotado, uma pessoa falou que eu sou um fracassado. E aí? Eu entrei em depressão. Ué, você não acredita em você, não? A Bíblia não diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é? Quem é que nos fortalece? É Jesus. Ainda que alguém diz: você é um derrotado. Ainda que alguém diz: você não faz nada. Irmão, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. O Saul não acredita em Davi, não. Saul diz: não vai não. Pois tu ainda és moço, e ele é o quê? Homem de guerra. Davi, tá de brincadeira, né, Davi? Você viu o tamanho do rapaz? Você viu a arma, a espada, o escudo dele? Não tem condições. Mas é aquela coisa, o homem de Deus nunca vai pelo que ele vê. O homem de Deus vai pela fé. Então Saul não acredita em Davi. Quem tem que acreditar em você é você, irmão. Se Deus falou com você, você vai vencer. Agora tem uma coisa, acreditando ou não, o que Deus falou vai se cumprir. Davi não derrubou o gigante? Mas ele era pequeno, ele não era tão forte como Saul, ele não era tão alto como Saul, ele não tinha uma espada como a de Saul, ele não tinha uma armadura como a de Saul, mas ele tinha unção de Deus na vida dele. Você tem unção de Deus na tua vida. Você tem presença de Deus aonde? Na tua vida. Como que uma pessoa que tem a presença de Deus, como que uma pessoa que recebeu óleo na cabeça, que recebeu o Espírito Santo, é uma pessoa derrotada? Não tem isso, irmão. O Saul não acredita, mas Davi acredita. Então eu aprendo uma coisa, mas se você comparar Saul e Davi, quem é o melhor? Melhor é Saul. O Saul é mais preparado, o Saul é mais forte,
O Saul tem uma espada, o Davi não tem espada, até que o Davi derrubou o gigante com uma pedra. O Saul tem um escudo, o Davi não tem. O Saul tem uma armadura, até que Saul colocou a armadura dele em Davi, o Davi não tem. Mas por que Davi foi lá e venceu? Porque Deus não é com os melhores, Deus é com aquele que é disponível. Deus é com aquele que acredita. Às vezes você fala, não, mas aquela pessoa é melhor do que eu. Ela fala melhor, escreve melhor, tem uma oratória melhor do que a minha, toca melhor do que eu, canta melhor do que eu. Mas está disponível? Está pronto para fazer o que Deus mandou? Está pronto para ir pregar o evangelho? Está pronto para expulsar o demônio? Não está. Aí Deus pega um que nem Davi. Deus pega um que não é tão alto. Deus pega um que não é tão forte. Deus pega um que não está nem tão preparado, mas está dizendo assim, é para glorificar Deus? Então eu vou. Diga glória a Deus. Quer dizer, aquela pessoa está disponível. Porque tem gente que sabe fazer, mas é preguiçoso. Vamos pegar agora? Vai entrar o inverno, não vai? Não entrou ainda, né? Só a misericórdia. Mas vai entrar o inverno. Vai entrar o inverno, não vai? E agora? Ah, pastor, depois do inverno eu volto para a igreja. Quando acabar o frio eu volto. Pastor, agora não dá não. Quando acabar eu volto. Não. Aí Deus pega um que não está nem tão preparado. Deus pega um que não está nem tão capacitado, mas está dizendo, está frio, está nevando, mas eu estou lá. Aí Deus pega. Por que Deus pega? Por que Deus chamou Samuel para ungir Davi? Já pegou a história de Samuel? Eu pregava aqui na sexta-feira sobre Ana. Você quer ver? Não vou pregar de novo, não. É 1 Samuel capítulo 3. O que está escrito lá? Vamos lá comigo. Já vou voltar aqui, tá bom? Não vou sair daqui dessa palavra, não. 1 Samuel capítulo 3. Por que foi Samuel? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3. Eu pregava isso aqui na sexta-feira. 1 Samuel capítulo 3, pessoal. O versículo é 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, versículo 3, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel, e ele disse o quê? O Samuel, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor, ele ministrava ao Senhor. O Samuel é aquele que cuidava do altar da casa do Senhor. Samuel trabalhou o dia inteiro. Vamos pegar hoje um exemplo, hoje na igreja. A nossa igreja abriu 6 horas da manhã, o irmão Neto abriu a igreja. Vai fechar 9 horas da noite. Aí, vamos dizer assim, alguém ficou aqui das 6 da manhã até as 9 da noite. Acabou o último culto, 9 horas acabou o culto, agora vamos embora para casa. Agora eu vou descansar. Aí você deita para descansar, você deita para dormir, aí Deus te chama. Aí Deus chega lá, ô João, ô Maria, oi Senhor, tem uma pessoa precisando de oração, tem alguém precisando de ajuda. Ah Senhor, passei o dia inteiro na igreja, passei o dia inteiro lá, agora eu não vou sair daqui para ir lá. Não, foi isso que Samuel falou? Ele já estava deitado. Será que eu sempre tenho falado, será que eu estou disposto a servir a Deus até depois do meu horário? Será que eu estou disposto a ser crente depois do meu horário? Não, das 6 da manhã até as 9 da noite, Deus pode contar comigo. Das 9 da noite em diante, e se uma pessoa estiver infartando? Se alguém estiver precisando de uma oração, uma visita, um demônio manifestou, vem aqui. Não, irmão, deixa para amanhã, fala para o demônio voltar amanhã, porque hoje eu vou dormir. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Não, fala para o demônio, fala para esse demônio voltar só amanhã, irmão. 8 horas da manhã que ele volta, que aí eu vou aí. O demônio vai quebrar tudo. O Samuel já estava deitado. Agora uma coisa, quando Samuel já estava deitado, quando Deus chamou. Quando Deus chamou, ele falou, eis. Agora, olha o interessante, no versículo 7 agora. 1 Samuel 3, 7. Olha isso aqui. Porém Samuel ainda o quê? Puxa, não conhecia o Senhor, não conhecia. Deus podia, não, peraí, deixa eu chamar quem me conhece. Deixa eu chamar o João que me conhece, a Maria que me conhece. Ah, mas o João está dormindo, não vai levantar não. A Maria está dormindo, não vai levantar não. Aí Samuel, ele não me conhece, mas esse rapaz é esforçado. Se eu chamar ele, ele vai. Aí o Salmo 89, no versículo 19, a Bíblia diz, socorri um que é o quê? Amém, igreja? Samuel não conhecia o Senhor, mas já estava deitado. Quando Deus chamou, ele se levantou. Diga glória a Deus. Quer dizer, Deus não usa os melhores. Deus usa aquele que está disponível. Amém, igreja?
Esteja disponível para fazer o que Deus está mandando, qualquer hora, que Deus vai te honrar. Você pode ter a certeza. Pastor, chegou uma dor, chegou uma doença. Quando você clamar, Deus vai te responder. Pastor, mas de repente veio uma vertigem, de repente deu uma dor no peito, de repente deu um formigamento no braço, de repente deu um mal-estar terrível, pastor. Mas naquela hora eu clamei ao Senhor. E aí? Deus te respondeu. Porque Deus não usa os melhores, mas os que estão disponíveis. Samuel estava disponível. Davi também. O Davi, vamos lutar. Saul, não, Davi não, eu vou lutar. Mas o Saul olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro. Então vai você mesmo, não tem ninguém. 1 Samuel, voltando lá, capítulo 17, tem mais lições para nós. Vamos lá. 17:33, continuando aqui. Disse, porém, Saul a Davi, contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua, o quê? Mocidade. Mas o Davi foi. Agora, 1 Samuel 17:50, vamos lá. Capítulo 17, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse o quê? Como é que você mata um gigante sem uma espada na mão? Como é que você mata um gigante, um cara preparado, um cara que tem uma armadura tremenda, uma espada, um escudo? Como é que você mata, derruba um cara desse e não tem um ferimento? Depois você mostra na Bíblia o Davi voltando de uma batalha com algum ferimento. Davi foi para uma guerra, ele voltou, perdeu um dedo. Davi foi para uma guerra, voltou sem um braço. Davi foi para uma guerra e ele voltou com a marca de espada. Nunca Davi teve um ferimento, porque quem guerreava as guerras de Davi não era ele, era Deus. Davi se colocava na posição de servo. Davi se colocava na posição de que Deus colocou ele. Quando ele ia para uma guerra, Deus dava vitória. Você pode ver, Davi voltou, venceu o gigante, sem que tinha uma espada na mão. Com o quê, pastor? Com uma pedra. Mas que força é essa que ele tinha, hein, pastor? Jogou uma pedra, a pedra cavou na testa e o gigante caiu. Nunca foi a força de Davi, sempre foi a força de Deus. Nunca é a minha força, nunca é a sua, é a força do Espírito Santo. Então Davi, ele era essa pessoa. Agora Davi venceu. Agora o Davi, ele já está o quê? Agora ele está grande, diga glória a Deus. Agora o Davi, ele está forte. Ele venceu a batalha. Agora vamos lá, 2 Samuel 3,18. Continuando aqui, vamos lá. Não, perdão. É 1 Samuel 18,7. Vamos primeiro aqui, 18,7. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. E agora aqui, ó. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, o que, irmão? E agora? Agora Saul já não é desconhecido. Agora Saul já não é aquela pessoa que está morta no coração do pai. Agora Saul já não é alguém esquecido, não. Agora todo Israel quer saber quem foi ele, quem foi aquele menino que derrubou o gigante. Quem foi aquele menino que fez Golias cair? Quem foi aquele menino que cortou a cabeça de Golias e apareceu aqui em Israel com a cabeça de Golias na mão? Até as mulheres fizeram uma música. Ó, Saul feriu milhares e Davi 10. Davi agora está famoso. Davi agora, ele está o quê? Ele está para cima. O que acontece com Davi? 2 Samuel capítulo 7, vamos lá. Por que Davi ficou tão grande agora? 2 Samuel capítulo 7, o versículo 8 em diante. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Ó, está escrito assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo e sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que tu fores, destruí teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há onde? Então Davi agora, ele não está mais esquecido, Davi agora não é mais como um vaso quebrado, Davi agora não é mais como um cão morto, não. Deus está dizendo: Davi, eu te tirei de trás das ovelhas, das malhadas, eu te fortaleci, eu te dei vitória, e agora eu estou te colocando junto com quem? Os grandes. Então tudo que Davi vai começar a viver daqui para frente, Deus está abrindo os olhos dele. Davi, sou eu na tua vida. Amado, qualquer vitória que você tiver, é Deus na tua vida. Você viu o testemunho da irmã Josefa? Alguém fala: rapaz, o pastor Marcelo é demais. Eu não fiz nada. Nada. Eu somente fiz uma oração. Quem foi lá na França e visitou a irmã Josefa foi Jesus Cristo. Eu só fiz uma oração.
No altar de Santana eu orei pedindo para Deus, junto com a igreja, para Deus visitar a irmã José. Só fiz uma oração. Quem mandou os anjos lá naquele hospital, que o médico não estava entendendo como que ela está reagindo. O médico não está entendendo como que essa mulher está voltando. O diagnóstico era de morte. Eu não estou entendendo. Não precisa entender não, doutor. Mas o anjo entrou aí e trouxe vida para ela. Eu não fiz? Jesus é que fez tudo. Então Deus está falando para Davi, Davi, eu estou te colocando o seu nome no meio dos grandes. Fica tranquilo. Muitos vão te conhecer, porque você serve o Senhor. Então Davi está... Agora, presta atenção, o problema não é Davi pequeno, o problema é Davi grande. Eu sempre tenho falado, o problema não é quando eu não sou, o problema é quando eu sou. Enquanto eu não sou, beleza. E quando eu sou? E quando aquela pessoa doente começa a ter muita saúde. E quando aquela pessoa com a vida financeira destruída começa a ter uma boa prosperidade. E quando aquela pessoa que não tinha nada começa a ter muita coisa. E quando aquela pessoa que não andava direito agora começa a andar tremendo, agora não sente mais nada. E agora? Porque o perigo não está lá quando Davi está tomando conta das ovelhas. Não, o perigo está aqui, ó. Davi agora se tornou muito, muito grande. É aqui onde muita gente o quê? Se perde. É aqui onde muita gente deixa Deus em segundo plano. Você quer ver? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Vamos lá. É aqui que começa o perigo. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Vou ler novamente. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para onde, irmão? Me ajuda. O que Davi é? Rei, não é? Quer dizer, aconteceu que naquele ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, vamos lá, ocorrido um ano, em tempo que os reis saem para a guerra, continuando, vamos lá, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e todo Israel, vamos continuando, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Espera aí, a Bíblia diz que era o tempo que os reis saíam. Davi é o quê? Davi foi para a guerra? Não. O que acontece quando eu não vou para a guerra? O que acontece quando eu não vou para a batalha? Deus me ungiu para derrubar gigante. Deus me ungiu para rasgar leão no meio. Deus me ungiu para destruir urso. Deus me ungiu para destruir todo o exército dos filisteus. Mas você vai para a guerra hoje? Não, hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar aqui, está muito frio, está esfriando demais, eu posso pegar um resfriado, o meu corpo pode sentir. Não, hoje eu não vou para a guerra. O que acontece quando eu não vou para a guerra? Davi, ele não foi para a guerra. E era para ele estar onde? Mas ele tinha um sucessor, ele tinha um Joabe. Joabe é o sobrinho dele. Joabe é filho de Jeruia, irmã de Davi. Joabe é estrategista. Joabe é aquela pessoa que guerreia muito, pessoa que sabe de guerra. Ele falou assim, não, Joabe conhece. Joabe, ele vai lá para a guerra e ele vai arrebentar. E o que acontece? E aqui que eu perco. Aqui eu aprendo uma coisa muito séria. Esse tempo aqui de 2 Samuel 11 era o tempo de Davi estar onde? Na guerra. Mas ele tirou para descansar. Eu vou dormir até mais tarde hoje. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu para cultuar? Hoje era para você estar aqui cultuando. Amém? Quer dizer, esse tempo agora, domingo de manhã, Deus me deu para mim cultuar. Diga glória a Deus. Mas eu não vou cultuar hoje não. Não vou não. Tem um escolha agora para fazer. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu para cultuar? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu para você louvar a Deus? A Bíblia Sagrada diz que o temor ao Senhor aumenta os nossos dias na terra. Quando eu temo a Deus, presta atenção, quando eu respeito a Deus, quando eu temo a Deus, a Bíblia diz que Deus prolonga os meus dias. Era aquela pessoa que já era para ter ido embora. Era aquela pessoa que já era para ter partido, mas Deus está deixando ele aqui. Deus está deixando ele aqui. Por quê? Porque ela está cultuando o Senhor. Ele está louvando ao Senhor. Davi não foi para a guerra. Aí o que o Davi ficou fazendo? Vou continuar aqui, versículo 2. E aconteceu que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa aonde, irmão? Vamos lá.
E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazer, entrando a ela, tinha se deitado com ela, já tinha se purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu e fez saber a Davi, e disse, pejada o quê? Pejada estou. Agora me ajuda. Era para Davi estar onde? Ele está onde? Olhando a mulher dos outros. Meu irmão, quem está na guerra tem tempo para ficar olhando a mulher do outro? Quando eu falo guerra, oração, jejum, amém? Quando eu falo guerra, na presença do Senhor. Quem está na guerra não tem tempo de ficar prestando atenção na mulher dos outros, não, irmão. Aquela mulher é muito bonita, mas é a mulher do meu irmão, diga glória a Deus. É a mulher da minha irmã, é a mulher do meu irmão. Aquele rapaz é muito bonito, mas é marido da minha irmã, amém? É assim que eu tenho que tratar, estou na guerra. Mas quando você não está na guerra, a gente começa a prestar atenção no que não era para prestar. Se ele estivesse lá lutando, ele não ia ver Batseba se lavando. Se ele estivesse lá na guerra, ele não ia ter olhos para Batseba, mas os olhos dele não estão na guerra. Os olhos dele começou a cobiçar, que não era cobiçar. Tem muita gente que não está na guerra. Aí você aqui vai falar, vai lá para a internet, vai lá para as coisas, fazer o que não deve. Devia estar na guerra. Devia estar lendo o quê? A Bíblia. Devia estar louvando, devia estar estudando, mas não está. Ele está lá, ó, olhando a mulher. Ele fez uma pergunta. E essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher do teu soldado. Urias é teu soldado. Ô, rapaz fiel. Urias está lá lutando por você. Urias está unindo a Joabe. Urias está lá na guerra, lutando para você ter vitória, Davi. Ele não quis saber. Manda trazer essa mulher aqui. E se deitou com ela. Só que a Bíblia diz, depois de um tempo, chegou uma mensagem. A Batseba mandou um recado, Davi, pode falar. Maria está na guerra. Eu estou pejado, quer dizer, eu estou grávida. E agora? Porque todo pecado gera o quê? Consequência. Aí quando Davi ficou sabendo que ela estava grávida, Davi se desesperou. E agora? Rapaz, vamos descobrir isso aí. O marido dela está na guerra, alguém viu ela entrando aqui em casa, ela está grávida, vão me acusar e eu vou perder tudo. O Davi fez um plano, vamos lá. Versículo 6. Então enviou Davi a Joabe e disse, envia-me Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficava Joabe e como ficava o povo que ia para a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou na porta da casa real com os seus servos do seu senhor e não desceu aonde? Davi mandou trazer Urias chegou, olha o plano de Davi. Urias, você está quanto tempo lá na guerra? Já estou alguns dias. Sua mulher está em casa sozinha. Faz o seguinte, Urias, a gravidez está no começo, ele não vai saber. Vai lá, fica com a sua esposa, deita com a sua esposa, depois você vai para a guerra. Olha que plano. Só que Urias, irmão, ele é de guerra, amém? Ele não desceu aonde? Irmão, me ajuda. Tem gente na igreja que é de guerra, ou não é? Tem gente na igreja que é de guerra. Eu nunca esqueço. Essa irmã, ela vem domingo à noite. Eu nunca esqueço. É uma irmãzinha da nossa igreja. Ela está com 80 e poucos anos, está tratando um câncer. Está na 4ª quimioterapia. Ela me abordou na porta esses dias. Pastor, olha, eu estou na 4ª quimioterapia, mas pastor, eu vou vencer, pastor. Esse câncer não vai acabar comigo. Falei, já venceu, irmã. Deus é contigo. Aí quando foi na quarta-feira, ela estava aqui. Na quarta-feira, na quarta-feira de manhã, a gente estava cantando, dançando, e a irmã assim, ó. Só que ninguém sabe que ela está com câncer, não posso revelar o nome dela, mas eu sei, ela pediu oração para mim, pediu ajuda para minha oração. Eu estou vendo a irmã ali no meio, cantando, a irmã dançando, a irmã louvando, na hora da oração a irmã orava. Eu olhei para a irmã e falei, rapaz, essa irmã é de guerra, ela está com câncer. Ela veio aqui de manhã e à noite foi para a quimioterapia. Tem gente que é de guerra, é ou não é? Tem gente que você sabe que está com um problema sério. Tem gente que chega na igreja carregado, pessoal. Alguém está carregando, alguém traz, alguém trouxe aquela pessoa veio com uma dificuldade tremenda. Aquela pessoa vê daquele jeito. Aí você olha para aquela pessoa, rapaz, esse irmão é de guerra. Mas, com todo respeito, mas tem gente que é mole. Tem gente que é lerdo. Irmão, tem dia que a gente vem com toda a força, mas tem dia que a gente vem só por Deus. Urias não desceu a casa. Sabe o que Urias está dizendo? Eu não vou para minha casa. Os soldados estão lutando. Os soldados estão lá. Você acha que eu vou fazer o quê em casa, Davi?
Só que aí vamos para o versículo 10, deixa eu correr aqui para terminar. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel, de Judá, ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e o servo do meu senhor, estão acampados no campo. Eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela tua vida e pela vida da tua alma. Não farei? Davi, você acha que eu vou em casa deitar com a minha mulher, sabendo que o Joabe está correndo risco, e meus amigos, irmão, cara é de guerra. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém de guerra aqui hoje? Diga glória a Deus. Pastor, conta comigo, eu estou aqui, ó. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar o que for. Eu vim louvar o Senhor. Tem gente que Deus olha do céu e fala, rapaz, aquele ali é de guerra. Aquele ali é de guerra. Tem gente que Deus olha, e aquele ali é preguiçoso. Aquele ali é preguiçoso. E, meu Deus do céu, olha lá, tá desanimado. Aí chega, 9h10 da manhã, ainda está com remela no olho. 9h10 da manhã, ainda nem escovou os dentes. Aí tem não, esse é de guerra. Só que o Davi faz uma coisa mais séria. Vamos lá, estou terminando já. Versículo 13. E Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele. E embebedou. À tarde saiu a deitar na sua cama, com o seu servo do seu senhor. Porém não desceu aonde? Davi pensou, peraí, eu vou deixar esse cara bêbado. É o único jeito dele ir embora é ele ficar bêbado. Ele vai ficar bêbado, e vai para casa, se arrasta, deita lá, não vai lembrar de nada. O cara ficou bêbado, mas não foi embora. Eu aprendo uma coisa com Urias. Irmão, Deus não vai deixar Urias segurar a bronca de Davi. O pecado é de Davi, não é? Davi quer empurrar o pecado nas costas de Urias. Deus não vai deixar. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem maravilhoso. Não estou falando mal de Davi, não. Davi foi um homem que grandioso. Mas Davi cometeu alguns erros, como nós cometemos. Quer dizer, Davi errou e quer colocar o pecado dele nas costas de Urias. Mas Deus não deixa, irmão. A Bíblia diz que Deus fará justiça a quem? Os seus escolhidos. Deus não vai deixar ninguém colocar culpa que não é sua nas tuas costas. Deus não vai deixar alguém pegar, você não fez isso, alguém fez e colocar uma culpa nas suas costas. Ainda que o homem aceite, ainda que o juiz julgue, o Senhor é o teu advogado. Urias está dizendo, não vou descer para minha casa. Eu não vou. Quer dizer, o que eu aprendo com Urias? Ele é de guerra. Agora vamos lá, versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias e escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele para que seja ferido e faça o que, irmão? E agora? Aí o Davi, olha o que Davi faz, ó. Davi, vamos pegar isso aqui? Davi pega uma carta, Davi pegou uma carta e escreveu. O que Davi escreveu na carta? Ô Joabe, quando essa carta chegar na tua mão, faz o seguinte, Urias está levando essa carta. Você pega Urias, coloca na frente da batalha, faz todo o exército recuar, porque o inimigo vai vir, e quando Urias estiver na frente da batalha, Urias vai morrer. Aí o Davi escreveu isso, dobrou a carta, lacrou a carta, e falou, Urias, você leva, entrega para Joabe, e não lê, hein? Sabe o que Urias fez? O Urias pegou a carta e levou, não leu, e me ajuda. Aí o Urias pegou a carta, entregou para Joabe, e Joabe fez essa maldade tremenda. Já vou falar sobre Joabe. Irmão, me ajuda. Se Urias tivesse lido a carta e soubesse que estava escrito, que Davi colocou ele para morrer, você acha que Urias tinha ido? Não. Mas por que ele foi? Porque ele não leu a carta. Se Urias abre a carta e lê a carta, o quê? Davi quer me matar? Não vou para a guerra não, vou para minha casa. Mas ele não leu. Tem muita gente morrendo hoje, sabe por quê? Porque não está lendo a carta. Tem muita gente com depressão hoje, sabe por quê? Porque não está lendo a carta. Tem muita gente com casamento destruído, sabe por quê? Porque não está lendo a carta. A carta é a Bíblia, diga glória a Deus. Tem muita gente hoje desesperado na vida porque não lê a carta. A Bíblia diz, ô Josué, Deus falou para Josué, Josué, medita nessa palavra que eu estou te dando de dia e de noite. Ô Josué, para que você viva e para que você prospere em tudo que você fizer. Quer dizer, se você ler essa carta, se você tiver comunhão com essa carta, estou falando Bíblia, se você tiver comunhão com essa palavra, você pode ter a certeza, em todas as coisas, você será mais que vencedor. Por que Urias morreu? Ele levou a carta sem ler, irmão. Tem gente que comprou a Bíblia, tem a Bíblia, mas não lê, irmão. Para que nós temos culto na igreja? Não é para aprender a Bíblia? Para aprender.
Por que eu tenho culto? Ontem eu estava lá na sede, o missionário pregou uma palavra maravilhosa de Romanos capítulo 10, acho que é Romanos 10, 8. É Romanos 10, 8? É. Coloca aí para mim, por favor, Romanos 10, 8. Ontem o missionário pregou essa mensagem lá na sede. Eu achei tremenda essa mensagem. Olha o que está escrito em Romanos 10, 8. Ó, vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 8. Ó, e esta, voltando aqui, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu quê? Coração. Continuando, vamos lá. E esta é a palavra da fé, o quê? Quer dizer, o que o missionário pregou? Que a palavra está, essa palavra aqui está junto de ti. Essa palavra está na boca e no coração. Qual é a palavra? Para quem está doente? Isaías 53. Jesus já te deu saúde. Essa palavra está junto de ti. A quem está na miséria? Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta? Quem está junto de mim? Aqui que o Senhor falou lá no livro de Lucas, que o anjo Gabriel falou para Maria: ô Maria, haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus, o meu caso é irreversível, a minha situação é séria. Não, mas para Deus não há nada impossível. Então essa palavra está junto, mas tem muita gente levando a carta fechada. Eu tenho 10 Bíblias, eu tenho 15 Bíblias, lê alguma? Por isso, importante o culto na igreja. O culto na igreja é onde nós se reunimos para estudar o quê, irmão? E quem estuda essa palavra tem saúde, viu? Provérbios 4:20. Coloca para mim, Provérbios 4:20. Coloca para mim, por favor. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina teu ouvido. Vamos lá. Porque não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham. E que mais? Diga glória a Deus. Esse tempo que você está ouvindo a palavra, teu corpo está recebendo saúde. Isso é bíblico. Mas tem muita gente fazendo que nem Urias, levando o livro fechado. Não vou ler, não. Aí o que acontece? Ele não leu, levou o livro. Tudo bem, foi a fidelidade dele, mas não leva o livro fechado. Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele entregou na mão de Joabe. E o Joabe leu a carta. O que o Joabe leu? O Davi mandou colocar Urias na frente da batalha, para que Urias morra. E Davi não entendeu nada, o Joabe não entendeu nada. Sabe o que o Joabe fez? Pegou Urias, você vai lá para frente. Urias foi, Urias guerreiro foi. Quando o inimigo veio, o exército de Deus recuou. E Urias ficou lá na frente. Irmão, foi dito e feito, ele morreu na batalha. Agora me ajude a pregar. Quem foi que mandou colocar Urias na frente da batalha? Foi Deus. Foi Davi, não foi? Não foi Deus. O Joabe era comandante do exército. Então o que o Joabe podia fazer? Não vou colocar não. Vou lá falar com o Davi. Que negócio é esse? O que esse rapaz fez? Não vou fazer. O Joabe abriu a carta. Ele leu a carta. Não, eu não vou fazer. Eu não vou pegar Davi, não vou colocar Urias lá fazer essa maldade e matar esse rapaz. Ele tem esposa, não sei se ele tinha filhos e aconteceu isso. Não, eu vou falar com Davi. Não, ele não fez nada. Ele pegou a carta, abriu, leu e pegou Urias, colocou na frente. E fez o quê? E Urias morreu. Quer dizer, em outras palavras, para não perder o cargo de comandante, para não perder o cargo, o Joabe preferiu obedecer ao homem e desobedecer a quem? Amém? E é aqui que muita gente está falhando. Quer dizer, eu obedeço ao homem? Não, eu vou obedecer a quem? A Deus. Se um dia eu pedir para você fazer qualquer coisa que estiver fora da Bíblia, esqueça. Você só faz o que estiver na Bíblia. Pastor Marcelo pregou isso, mas isso não está na Bíblia. Não vou fazer. Não faça. Pastor Marcelo mandou fazer isso, mas isso não está na Bíblia. Não faça. Por favor, só faça o que tiver na Escritura Sagrada. O Joabe, ele não questionou. Mas é claro, né? Se eu questionar, eu vou perder o meu cargo de comandante. Não, o que eu não posso perder é a bênção de Deus. Irmão. Amém, igreja? O que eu não posso perder é a minha comunhão com Deus. Aí Urias morreu. Quando Urias morreu, você conhece a história. Ô Davi, Urias morreu. Davi, ufa, tô livre, hein? Tô livre. Agora não tem mais acusação nenhuma. Aí Davi tem um amigo chamado Natã, e o Natã é um homem de Deus, Natã é um profeta. Aí um dia Deus falou assim, Natã, o Davi está tão sossegado, vai lá na casa de Davi e prega para ele. O Natã chegou, segundo Samuel capítulo 12, Davi,
eu preciso falar com você, eu tenho uma pregação, pode falar. Davi, existia dois homens, um rico e um pobre. O rico era Davi e o pobre era Urias. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma pequenininha. O rico recebeu uma viagem, pegou a ovelhinha do pobre, matou, fez para ele, o pobre ficou mais pobre do que era. E o rico não faltou nada. E o Davi começou a ouvir aquela pregação, né? Tipo uma parábola, ele começou a ouvir, daqui a pouco o Davi se irritou. Ah, Natan, esse homem que fez isso tem que morrer. Natan olhou bem para a cara dele, esse homem é você. Quantas vezes o pastor conta uma história no culto e a história é a nossa vida? Ou não é? Pastor contou a minha história, não foi eu não, foi o Espírito Santo. Natan chegou e falou assim, esse cara é você, Davi. Sabe o que Natan falou? Você está pensando que Deus não sabe o que você fez, não? Você está pensando que Deus não sabe o que você fez com Urias? Aí o Davi falou, e outra coisa, Davi falou assim, ó, e esse homem que fez isso tem que pagar 4 vezes mais. Sabe quantos filhos de Davi morreram depois disso? O próprio Davi deu sentença para a vida dele. 4 filhos. Você vai ver que uma filha de Davi vai ser violentada. Você vai ver que um filho de Davi vai matar o outro filho de Davi. Coisa terrível. Tudo depois desse pecado. Porque todo pecado tem uma o quê? Tudo depois desse pecado. Davi perdeu um filho, Davi foi perdendo um, e Davi foi começar a chorar, até que você lê o Salmo 51, você vai ver Davi se derramando diante de Deus. Deus, misericórdia, eu fiz o que era errado, Senhor, eu pequei, meu Deus, eu mandei matar aquele homem, eu engravidei aquela mulher, misericórdia. Davi foi, e Davi se arrependeu, até que Davi falou uma palavra, Senhor, tira tudo de mim, mas não retira o teu Espírito Santo. Foi nessa hora que a misericórdia do Senhor foi e levantou Davi novamente. Não importa o que você fez, a misericórdia é grande. Só que todo pecado tem uma o quê? Consequência. Davi perdeu 4 filhos depois desse pecado. Eu costumo falar, não vale a pena andar no pecado, irmão. Ele perdeu 4 filhos. Eu não sei se tem coisa pior do que você perder um filho. Não sei que tem coisa pior. Eu perdi minha mãe, é uma dor que eu trago até hoje. Imagina um filho. Davi perdeu 4. Se ele estivesse na guerra, não tinha acontecido essas coisas. Só que Davi se arrependeu. Amém, igreja? Davi se arrependeu e Deus levantou. Depois você procura na história de Davi cometendo esse erro de novo. Depois procura em toda a história de Davi, o Davi engravidando mais uma mulher que não era dele. Depois você procura em toda a Bíblia, o Davi fazendo mais essa maldade. Nunca mais o Davi fez isso. Davi aprendeu. Agora, presta atenção, aqui ele venceu, o pecado foi revelado, agora ele chorou demais, ele buscou a Deus, aí Deus perdoou ele. Aí vamos lá para o final agora para terminar? 2 Samuel capítulo 21, e o que aconteceu? 2 Samuel capítulo 21. Dá um glória a Deus aí que não você vai dormir. Dorme aí não, dorme não. 2 Samuel capítulo 21. Vamos lá. Então veio Davi a Nob. O sacerdote Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse, por que vens a mim? Ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou o que, irmão? Um leque. Agora vamos lá, eu estou em 1 Samuel, 2, desculpa. Estou vendo aqui que... 2 Samuel 21, desculpa, peraí. Aqui, 2 Samuel 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, Davi consultou ao Senhor. 2 Samuel 21. Consultou ao Senhor. Por causa e diz, por causa de Saul e da casa sanguinária, porque matou o que, irmão? Os gibeonitas. Agora vai para o versículo 16 agora. O 15. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi com ele aos seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi fez o quê, irmão? Vamos ler novamente o comecinho do versículo 15? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra quem? Davi acabou de vencer uma. Davi acabou de perder 4 filhos. Agora vai ter outra guerra, mais uma peleja. Só que agora Davi desce para lutar. Agora Davi não ficou em casa. Davi, tem outro gigante que se levantou, hein? Golias venceu. O pecado Deus te perdoou. Agora está vindo mais um chamado Isbi-Benob. Está vindo mais um gigante aí. O que Davi fez? Você vai para a guerra ou você vai ficar em casa? Não, eu vou para a guerra. Mas você está cansado, Davi. Mas eu vou cansado. Agora, o que eu aprendo? Ele não ficou em casa. Ele foi para a guerra.
Amém? Porque ele viu que ficar em casa na hora da guerra traz prejuízo. Qual foi o prejuízo de Davi de ficar em casa na hora da guerra? Perder 4 filhos. Ele perdeu 4 filhos. Qual é o prejuízo de eu não cultuar, pastor? Qual é o prejuízo de eu não buscar a Deus? Independente da igreja, se é a igreja da graça, se é mundial, se é presbiteriano, independente da igreja. Placa de igreja não salva ninguém. O que acontece quando eu não cultuo? O que acontece quando eu não louvo a Deus? Porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? O que acontece quando eu não vou cultuar a Deus? Simples, irmão. A sua vida, ao invés de subir, ela vai descer. Agora Davi aprendeu. Está se levantando mais uma guerra. E Davi foi para a guerra. Diga glória a Deus. Aprenda com isso. Nunca se afaste da presença de Deus. A luta vai ser grande, mas o milagre vai ser maior. Vamos ler o 15, terminando agora. Tivemos mais os filisteus, uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi fez o quê, irmão? Davi está cansado. Puxa, Davi podia falar, não, estou cansado, rapaz. Estou num cansaço, eu estou numa luta, eu não vou para a guerra hoje, não. Ele foi ou não foi, mesmo cansado? Irmão, tem dia que eu venho para a igreja que as minhas pernas me trazem. Tem dia que eu que tenho que levar as pernas. Tem dia que eu venho para a igreja, ó, minha perna, ó. Tem dia que eu vou fazer, vamos perna, vamos, tá chegando, vamos. Não é assim? Tem dia que você vem na boa. Ih, pastor, vai, papá. Tem dia que você vem, vamos, tá chegando, falta 2 passos, ó, vamos lá, vamos. Tem gente que na hora do cansaço, não é só que Davi aprendeu. Você não vai ficar em casa não, Davi? Você está cansado, hein? Vou nada. Você não vai ficar na sua casa não? Ó, tem um terraço lá para você passear. Vou nada. Ô, Davi, tem um terraço lá para você ficar olhando. Tem Batseba. Deus, sai fora, vou olhar Batseba nada. Aprendeu. Nós precisamos aprender. Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Amém? Davi agora não ficou em casa. Está cansado. Mas mesmo cansado, ele vai vencer o gigante. Mesmo cansado, ele vai vencer uma batalha. Sabe por quê? Porque a força não é minha nem tua, a força é de Deus. Eu posso estar cansado, mas eu estou na guerra. Eu te garanto que tem gente aqui cansado hoje. Pastor, trabalhei a semana. Essa semana foi puxado, pastor. Essa semana foi uma semana complicada. Eu estou aqui, mas estou cansado. Não vejo a hora de chegar em casa, pastor, almoçar, deitar no meu sofá, na minha cama e dormir um pouco. Mas eu louvo a Deus que mesmo cansado você está na guerra. Mesmo com dor você está na guerra. Como eu falei da irmãzinha, está fazendo a quimioterapia, mas está na igreja. Falei, Jesus, aquela irmã vai vencer. Ela está cansada, mas ela está na guerra. Tem gente que tem compromisso sério amanhã. Pastor, amanhã eu tenho um compromisso sério para fazer. Eu tenho isso aqui para fazer. Mas eu estou na guerra. Diga glória a Deus. Davi agora vai. Agora vamos lá, 16. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a quem? Todo mundo quer matar Davi. Davi é ungido. Davi está cansado. Isbi-Benob fala, ele matou alguém da minha família, ele matou Golias, é minha parentela. E na casa desse Isbi-Benob tem 4 gigantes. Ele matou, agora que ele está cansado, ele está para baixo, eu vou matar ele. Ninguém fere um ungido de Deus, não. Se Davi tivesse no pecado aqui, se Davi não tivesse se arrependido, Isbi-Benob tinha vencido a batalha. Só que Davi se arrependeu. Davi voltou para Deus. Agora vamos lá, o versículo 17. Porém, Abissai, filho de Geruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo, nunca mais virá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de quem? Aí o Davi tem um sobrinho, o sobrinho vai para cima e mata o gigante. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Amém? Sempre. Sempre vai ter alguém para orar por você. Sempre vai ter alguém para te socorrer. Deus nunca vai te deixar sozinho. Sempre vai ter um crente orando por você. O sobrinho de Davi. O que o sobrinho de Davi falou assim? Não, meu tio ninguém vai tocar, não. Meu tio ninguém toca. Pegou a espada e matou. Mas onde que esse rapaz aprendeu a matar gigante? Ele andou com o tio matava gigante. Ande com quem é de guerra e você vai ser de guerra também. Ande com quem é de oração e você vai ser de oração. Ande com quem é santo e você vai ser santo também. E Davi se levantou. Diga glória a Deus. Qual é a mensagem de hoje? Não pegue o tempo que Deus te deu para cultuar para fazer outra coisa. Não faça isso, não. O tempo que deu para me cultuar, eu vou cultuar o Senhor. E você vai sair daqui avivado hoje.
Você vai sair daqui louvando o Senhor hoje. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos a Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos entrar numa guerra agora? Fique de pé, por favor. Agora entrar na guerra, espiritual mesmo. É buscar Deus, é orar, é mandar a doença embora, é repreender gigante, tá bom? É desfazer toda a obra do mal. Fecha teus olhos, por favor, mas abra bem o seu coração para Deus agora. Se coloque diante do Senhor agora. Aleluias. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu me perco, mas não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar.